Prezadas autoridades do LCF, Francides, do IPF, Brito. Permite-me chamá-los pelo nome. Palestrantes, colegas, membros da família do LQCE, nós temos aqui muitos membros da família do LQCE. Eu entendo, membro da família, aqueles alunos, aqueles estagiários que nesses 61 anos do LQCE estiveram conosco. Eu considero-os da família. Participantes deste evento, familiares do mestre Ronaldo Algodoal Guedes Pereira, que se encontram em trânsito. Apaixonante e desafiante o tema histórico do LQCE. Porém, Umberto Eco, famoso escritor italiano, nos adverte em seu ensaio A Memória e a História, de 1995, a importância de distinguir entre a memória, como uma experiência pessoal, e a história, que é uma narrativa construída por diferentes personagens. Suas palavras: a memória é um ato individual, enquanto a história é uma construção social. A memória é sempre parcial e fragmentada, enquanto a história busca uma visão mais abrangente e coerente do passado. Escusas aos participantes desta história que, porventura, estejam presentes, por eventuais falhas, despretensiosa narrativa que apresento. Classifico como reminiscências, um tanto quanto filosóficas e até romantizadas. Alguém poderá pensar, lá vem história. Veremos. Júlio, veremos. Para contextualizar a mensagem que se segue, gostaria de destacar duas manifestações feitas no passado. A primeira, trecho registrado quando da inauguração da ampliação do LQCE em 2008, quando o IPF completava 40 anos. Obra e graça do professor Francides, ex-engenheiro da VCP, Votorantim Celulose e Papel, que conseguiu da empresa o aporte de R$1.200.000 para a reforma. Um sonho distante tornava-se realidade. Comecei agradecendo nessa mensagem, em primeiro lugar, meus ídolos mais antigos, meu avô Jerônimo Ernesto e meu pai Luiz Augusto. Seguindo, abro aspas, em segundo lugar, ao mestre Eládio do Amaral Melo, dotado do incrível dom de transformar ideias em ideais, ideais em realizações, de uma forma instantânea e altamente contagiosa. Privilégio dos líderes predestinados. Uma aula de silvicultura se transforma numa disciplina. Uma disciplina se transmuta numa cadeira, que num passe de mágica se transfigura num departamento. Hoje, de ciências florestais. Cursos de graduação em engenharia florestal, pós-graduação em recursos florestais.
Anhembi e Itatinga, latifúndios sagrados e admirados da USP. Uma utópica e sonhada integração universidade e empresa dos anos 60 se materializa no Instituto de Pesquisa e Estudos Florestais. Por isso, sou agradecido. Em terceiro lugar, ao mestre Ronaldo Algodoal Guedes Pereira, que, visionário, no fim da década de 50, já previa a posição de destaque que o Brasil ocuparia, décadas depois, na silvicultura de florestas plantadas e na produção e exportação de celulose de eucalipto. Sua fé, sua dedicação, seu entusiasmo chegava ao aparente cúmulo, na época, de afirmar que o engenheiro agrônomo ocuparia lugar de destaque no cenário da indústria de celulose e papel do nosso país. Agrônomos de antigamente, engenheiros florestais dos dias atuais, confirmam sua premonição. Por isso, eu sou agradecido. Fecho aspas. Como os senhores puderam verificar, eu tive excelentes professores. Meu único mérito foi ter sido um aplicado aluno. E confesso, os tempos se passaram e nunca virei professor. Consegui iludir a todos e após 30 anos de uma disfarçada carreira docente, continuei sendo um aluno dedicado e aplicado. Só mudei o ângulo de visão. Passei a aprender com uma pleiade de jovens, passei a aprender com futuros profissionais que a academia simploriamente denomina de alunos. Por isso, eu sou agradecido a eles. Muitos inadvertidamente me agradecem. Outros homenageiam. Nada mais impróprio. Nunca devemos agradecer ou homenagear a alguns privilegiados pelas circunstâncias, no meio de tantas vítimas das circunstâncias. A segunda manifestação, dentro dessa introdução, é registrada no trabalho Reminiscências da Exalc do IPEF, no meu site pessoal. Abro aspas novamente. Após meu ingresso na Exalc, comecei ainda bicho, calouro, a estagiar na cadeira de Química Analítica, onde permaneci até início de 1964, quando migrei para a cadeira de silvicultura, a convite do professor Ronaldo Algodoal Guedes Pereira, do qual guardo excelentes lembranças. E muito aprendi com seus exemplos de dedicação, determinação, entusiasmo e, sobretudo, visão de longo alcance. Com ele aprendi, aspas, que teríamos que batalhar para sermos os melhores da América e do mundo. Grande mestre Ronaldo, minhas referências. Quando eu cheguei ao laboratório de Química, dispunhamos de 2 bancadas, 2 pias, uma pipeta, uma bureta, um copo Becker, uma espátula, uma pinça e um bico de Bunsen. Estes 3 últimos guardo até hoje como lembranças. 60 e poucos anos. Mas havia uma novidade estrondosa, espetacular, inédita. A FAPESP acabara de doar um laboratório completo
para a produção, processamento e testes de celulose. Fato inédito numa escola de agronomia. Começava a nascer uma das lideranças das pesquisas de celulose no Brasil, a despeito das escolas de química, engenharia química e aparentados. O agrônomo e o futuro engenheiro florestal começava a mostrar a competência numa área da qual até Deus duvidava. Deu? Não que deu. Fecho aspas. Mestre Ronaldo foi admitido como professor, o segundo na cadeira de silvicultura, em julho de 1963, vindo de uma brilhante carreira na Champion, na época, e destacado título de mestrado em tecnologia de celulose em Idaho, nos Estados Unidos. Ele era tão fora da curva, que recém-contratado conseguiu minha admissão em 1967 como professor na cadeira, na sua época de atuação, na sua área de atuação. Fato inédito, no contexto das disciplinas na época, e estranhíssimo, desprendimento entre professores, aspas, donos ou proprietários absolutos das diferentes áreas da ciência universitária. Fato inédito, outro fato inédito. Assim dividimos o espaço e foi criada a nova área de química da madeira, ao lado da tecnologia de celulose e papel. Após a criação do IPEF, em 1968, nascia sob as bênçãos de duas suas fundadoras, Champion e Duratex, a seção de química, celulose e papel. Nascia sob as bênçãos dessas duas empresas. E explico. Na sequência, a seção foi nomeada Setor de Química, Celulose e Papel. Como as madrinhas acompanhava a movimentação dos primeiros passos, o SQCP continuava a movimentação dos primeiros passos do IPEF na meritória caminhada visando a integração universidade e empresa. Coube às madrinhas, Champion e Duratex, os primeiros aportes financeiros às pesquisas, cessão de material, bolsas e estágios para alunos e estagiários do setor, que teve o privilégio de ser o primeiro a ter uma continha na estrutura financeira do IPEF. Uma continha na estrutura financeira da IPEF. Começavam a ser dados os primeiros passos em defesa do termo estranho, da equação, qualidade da madeira mais processo de obtenção de celulose ou carvão igual qualidade do produto final. Até então, os luminares da indústria, com todo o respeito, madeira era madeira, fibra longa era fibra longa, fibra curta era fibra curta, e ponto final. Quando recém-contratado, um dos meus primeiros trabalhos foi sobre misturas de fibras, procurando determinar a máxima quantidade possível de adição de fibras curtas numa mistura, para não comprometer a qualidade do papel de fibras longas, cultura herdada do hemisfério norte. Madeira de eucalipto, fibra, segunda categoria. Ao nível de bagaço de cana, palhas de cereais, tiririca, cruzes.
voltando dessa digressão, e as continhas do IPF? Com as bênçãos do mestre Eládio, era uma forma de amenizar ou dar a volta por cima na tramitação oficial da época na universidade. Espero que tenha melhorado. Digo isso porque me declaro por fora. Neste ano da graça de 2025, completo 30 anos como aposentado. Parece que foi ontem. Não, Celso? Parece que foi ontem. Em abril de 1971, o mestre Ronaldo surpreendeu a todos, pedindo sua demissão após defesa de tese de doutorado em 1969. O segundo professor admitido pediu demissão. Na época, a substituição dos professores na Exalc era automática. Prevalecia a vontade do todo soberano professor catedrático. O Conselho de Departamento aprovou nova admissão para a vaga aberta em tecnologia de celulose e papel. Naquela oportunidade, ainda era possível, e vias de extinção, a contratação sem o devido concurso, como dissemos. Seguindo os padrões do SQCP, na época começamos a procurar candidatos. Despontou um orientado do mestre Ronaldo, um ex-estagiário do setor, que estava chegando na Universidade Estadual de Nova York, em Syracuse, como bolsista da FAPESP. Previsão do término do mestrado, agosto de 1973, alguns anos depois. Desempenho de Celso como acadêmico da Exalc de Syracuse era tão brilhante que, além de convidá-lo à distância, programamos aguardar seu retorno. E deu no que deu. Em dezembro de 73, Celso Fockel era recepcionado como novo professor em qualidade da madeira e tecnologia de celulose e papel. O tempo disponível não permite pormenorizar a revolução causada no setor, inclusive através de seus orientados, de seus alunos. Só permito que eu registre um trecho triste, um trecho doloroso, da sua breve carreira como nosso colega junto ao departamento de silvicultura da época. É só para pegar um fôlego. Abro aspas. Entre 3 de dezembro de 1973 a 31 de março de 1976, Celso atuou como professor assistente contratado da USP, tendo se dedicado aos ensinamentos e pesquisas em tecnologia de celulose e papel. Em função de uma enfermidade grave, que o manteve por 8 meses hospitalizado, viu seu sonho de se professorar na Exalc ser demolido, destruído pelo sistema decisório da USP acerca da sua capacidade de lecionar e pesquisar após a sua saída do hospital. Mesmo tendo uma produção acadêmica significativa, em período onde esteve 1/3 do tempo afastado por motivos de saúde,
não conseguiu ser efetivado, desligando-se assim da Exalc e indo de imediato trabalhar na iniciativa privada a partir de 1 de abril de 76. Fecho aspas. Mas vejamos o lado bom. Sempre tem um lado bom. É que eu digo para os meus 10 netos. Que morra entre nós. Outros já vão. Mas o meio acadêmico, nacional e internacional, o segmento empresarial, o setor florestal e de celulose e papel, a comunidade, todos nós, devemos ser agradecidos à USP por essa recusa, dando ao Celso a oportunidade de montar um currículo que, certamente, céus e terras duvidam. Quem não acreditar, recomendo acessar o site www.celso-folkel.com.br. Newsletter, Pinusletter, kits florestais, relatos de vida, entrevistas, cursos online, fórum Expert, materiais de eventos, materiais de curso. Só vou adiantar um número. Creiam-me, seu Eucaliptus Online Book apresenta 47 capítulos. É um livro online com 47 capítulos, num total de 6.641 páginas. O menor capítulo tem 48 páginas. E o maior, 370 páginas. Os Sertões de Euclides da Cunha tem edições entre 368 a 664 páginas. As diferentes edições da Bíblia têm entre 1.000 a 1.500 páginas. Voltando ao SQCP, ainda SQCP, setor de química, celulose e papel, notável a sua resiliência, queremos destacar. E agora? Imagine o diálogo. Doutor Eládio. E agora, Barrichello. Doutor Eládio. Temos um orientado de pós-graduação no curso recém-criado de Ciências Florestais. Admissão efetivada em abril de 1977, de José Otávio Brito. Dedicado acadêmico formado na primeira turma regular do curso em Engenharia Florestal em 1975. Sua dissertação de mestrado foi a primeira a ser defendida da sua turma, no curso de pós-graduação recém-criado. Defendida em 1978, sob produção de celulose de madeiras com casca de eucalipto e pinos. Com isso, era recomposto o time de Química de Madeira e Tecnologia de Celulose e Papel. Notável resiliência, não é? Do SQCP da época. Doutorado pela Exalc em 1985, pós-doutorado pela Escola Superior de Ciências e Tecnologia das Indústrias Madeireiras, Universidade de Nancy, França, em 1992. E as voltas que o mundo dá. Recordo que essa é uma forma, de expressar a ideia de que a vida é imprevisível e que devemos estar preparados para as mudanças. Explico. Recordo que no fim da década de 1970,
início da seguinte, a crise do petróleo alcançava níveis alarmantes e o governo e grupos empresariais procuravam alternativas através da biomassa vegetal e florestal. O pró-álcool, lançado em 1975, era considerado uma opção vitoriosa. A indústria de celulose passava a investir em fontes alternativas, além da queima do licor negro e o uso de combustíveis fósseis. Em paralelo, a siderurgia carvão mineral começava a procurar alternativas usando carvão vegetal numa manifestação inicial, refletindo preocupação em garantir abastecimento e sustentabilidade. O SQCP, antenado com a iniciativa industrial, principalmente pelas indústrias associadas ao IPEF, concluiu que precisava expandir seu campo de atuação. Lançou algo inédito. Bandeira. A madeira como recurso energético. Algo inédito. Como a descoberta do fogo, milênios atrás. Inédito como a descoberta do fogo, milênios atrás. Porém, pouco estudado no enfoque qualidade da madeira e queima. Qualidade da madeira e reflexos na qualidade do carvão a ser produzido. O professor Brito foi convidado, eu não lembro bem se foi convidado ou foi intimado, a assumir a nova área. É nada mais justo atualizar o nome do setor para setor de química, celulose e energia. De quebra, sob a batuta do professor Brito, a química atendia novas demandas aplicadas da utilização da madeira, incluindo derivados de celulose lignina, resinas de pinos, óleos essenciais de eucalipto, etc. Novos desafios, novas batalhas, novos sucessos. O SQCE passa a ocupar lugar de destaque em nova área, a área florestal da siderurgia a carvão vegetal, e reconhece a Exalc como centro de excelência na matéria. Novo campo para expandir a atenção do engenheiro florestal. No fim do ano de 1995, foi registrada uma nova baixa. A aposentadoria é um momento especial de qualquer pessoa, marcando o fim de um ciclo de trabalho e o início de uma nova fase. Vaga extinta e dependendo para a sua recuperação, professor Brito se sobrecarrega com as disciplinas de graduação e pós-graduação. Novos tempos mais complicados, com as novas regras de contratação de novos professores, concurso obrigatório. Vaga extinta e dependendo para a sua recuperação dos esforços do departamento, junto à diretoria e congregação da Exalc. Após idas e vindas, sucesso. Vaga recuperada. Concurso aberto para portadores de, no mínimo, título de doutor. Diferentes candidatos de diferentes origens. Vencedor por mérito indiscutível, professor Francides Gomes da Silva Júnior. Quinta geração e primeiro não exalquiano do SQCE. Posse em 4 de setembro de 1998, quase 3 anos depois da última baixa. Engenheiro florestal pela Universidade de Brasília, em 1990. Mestre pela Exalc em 1994,
doutor pela Faculdade de Engenharia Química da Unicamp, 1997, pós-doutorado pelo Departamento de Engenharia do Instituto de Ciência do Papel e Tecnologia, Atlanta, Estados Unidos, em 2001. O engenheiro florestal enfrentando universidades teoricamente destinadas à engenharia química. Totalmente enganado quem julgasse ou imaginasse que o futuro do engenheiro florestal era reservado exclusivamente para alguém disposto a encarar umas botas para amassar barro, ou usar um lenço de cowboy para enfrentar a poeira da estrada. A saga do LQCE permanece. Frente aos novos desafios, como a biorefinaria florestal. Desde julho de 2023, nova aquisição, que carinhosamente é batizada de sexta geração. Humberto de Jesus Eufrate Júnior, engenheiro florestal pela Unesp, Botucatu, formado em 2012, mestre em engenharia na agricultura e doutor em ciência florestal pela mesma universidade. Com essa admissão, a prosaica queima da madeira ou a sua carbonização se transmuta em bioenergia, biocombustíveis, produtos químicos a partir da biomassa, bioplásticos e outros. O E da sigla LQCE assume nova dimensão moderna e desafiante. Para finalizar, voltando aos parágrafos anteriores, os exemplos de Celso, Brito, Francides, Humberto, reforçam a convicção de que é possível, e além da formação acadêmica, quer seja um agrônomo silvicultor ou um engenheiro florestal. A fórmula é simples: fé, dedicação, entusiasmo. A fé confunde-se com crença, esperança, desejo, ideal, sonho e outros sentimentos inerentes ao ser humano. Alguém desprovido dela já morreu, ninguém avisou, ele não percebeu. Porém, sozinho, só produz resultados a longo prazo. Quando produz, ou graças a milagres, golpes da sorte, obras do acaso e outros fenômenos reservados a poucos. É fundamental que venha acompanhada de dedicação. Confunde-se com determinação, esforço, garra e outros sentimentos não tão difundidos nos dias atuais, principalmente entre os jovens, além de recém-nascidos, crianças, adultos e anciãos. A dedicação instrumentaliza, potencializa, catalisa, acelera a fé. A dedicação sem o mérito espetacular de, baseando-se no estudo, observação, análise, realimentar a fé. É importante nutriente da fé para seu aumento ou crescimento. Detalhe interessante é que a dedicação não precisa da fé. Desculpe. Detalhe interessante é que a dedicação não precedida da fé, principalmente na acepção de ideal, ou seja, rumo, norte, etc., faz com que surjam os famosos porra-loucas, que se dedicam a tudo e a todos, no fim, zigue-zagueiam, sobe, desce, vão para a esquerda, para a direita, não chega a lugar nenhum. Aquele que consegue o equilíbrio
entre a fé e a dedicação, estará entre os fortes candidatos a eleitos. Para assegurar a vitória, só falta o entusiasmo. Confunde-se com vibração, euforia, júbilo, ardor, paixão e outros sentimentos inatos, ou inatos a muitos, ou adquiridos, mercê de uma decisão ou propósito pessoal. Acompanha, na maioria das vezes, aqueles candidatos citados anteriormente e já contaminados pela fé e dedicação. O entusiasmo torna-os visíveis, localizáveis, identificáveis e outros áveis, a maioria elogiáveis. Caso contrário, toda a fé, toda aquela dedicação morre com o indivíduo ou fica só entre ele e Deus, além de algumas pessoas muito, muito próximas. Lamentável, pois o entusiasmo é a semente geradora ou catalisadora de outros exemplos de fé e dedicação que também se entusiasmando irão gerar outros e mais outros e mais outros. Advertência final. O entusiasmo de alguém desprovido de fé ou dedicação é pura encenação. É um teatro, uma farsa, um embuste. E o mundo está cheio deles. O entusiasmo sem a fé que o lastreia é uma dedicação que ateste competência, terá vida breve, ou vai deixar entusiasmado, falando sozinho. Ou na eterna procura de novos ouvintes. Quem tem ouvidos, que ouça. Mateus capítulo 19, versículo 9. Indo aos finalmente. Finalmente, os finalmente. É uma tremenda injustiça não dispormos de recursos de memória ou anotações para nomear a destacada e inestimável colaboração de todo o corpo técnico e administrativo destes 67 anos do hoje LQCE, além das equipes técnicas e de teoria de empresas. Sem falar nessa pleia de alunos e alunas, estagiários e estagiárias, bolsistas, que acreditaram na possibilidade de uma escola ligada às ciências biológicas romper fronteiras reservadas às ciências exatas. Mestre Ronaldo deve estar exultante e orgulhoso da história que todos vocês ajudaram a escrever no LQCE, na USP, no setor florestal e tecnologia da madeira, no Brasil e no mundo. A bênção, mestre Ronaldo. Obrigado.